Uma mulher simples foi humilhada em uma loja de noivas, mas tempos depois, voltou como a noiva de um milionário. Rita estava voltando para casa depois de um dia puxado no restaurante. Tinha cortado legumes até a mão doer e ainda teve que limpar o chão todo depois que a pia transbordou. Ela usava sempre a mesma calça jeans gasta e uma blusa rosa desbotada, que um dia já foi nova, mas agora mal aguentava outra lavagem. Estava cansada, com fome, o ônibus atrasado como sempre, e ainda chovia fino, só para completar o pacote. No meio do caminho, ela passou em frente a uma loja de noivas enorme, daquelas que só de olhar já dava para ver que tudo lá dentro custava o olho da cara. O vidro da vitrine estava limpinho, brilhando, com um vestido branco enorme bem no centro, cheio de renda, detalhes nas mangas e uma saia tão aberta que parecia até coisa de conto de fadas. Rita parou. Ficou ali em pé na calçada, com a sacolinha do mercado numa mão e a bolsa velha pendurada no ombro, só olhando. As luzes da loja eram fortes e davam destaque em tudo. Tinha outros vestidos também, mas aquele bem no meio parecia que chamava por ela. O coração dela apertou de um jeito esquisito. Não era tristeza, nem alegria. Era aquele tipo de vontade que a gente guarda no fundo, achando que nunca vai acontecer. Rita não tinha namorado, nem ficante, nem ninguém no momento. Mas isso não impedia ela de sonhar. Vai que um dia, sem pensar muito, ela se aproximou da porta. A maçaneta era de ferro dourado, pesada, bonita. Ela hesitou. Olhou para a própria roupa, olhou para o chão, respirou fundo e empurrou a porta. Um sininho tocou lá dentro. Ela entrou devagar, sem fazer barulho, quase como se estivesse invadindo um lugar proibido. O chão era claro, brilhava. Um perfume doce estava no ar. Tinha ar-condicionado gelado e música suave tocando num volume quase imperceptível. Atrás do balcão, uma mulher de salto alto e cabelo arrumado folheava um catálogo. Quando viu Rita, levantou a cabeça com um olhar meio impaciente. "Pois não?", disse ela sem sorrir. Rita respondeu com a voz baixa, meio insegura. "Oi. É que eu tava passando e vi os vestidos. São tão bonitos. Eu posso só olhar um pouquinho?" A mulher olhou Rita de cima a baixo. Deu uma risada discreta e forçada. Uma outra funcionária, loira e mais jovem, se aproximou e cochichou alguma coisa, olhando direto para a blusa manchada de molho que Rita usava. As duas trocaram um olhar cúmplice, aquele tipo de olhar que não precisa de palavras para machucar. Rita percebeu. "Claro, pode olhar", respondeu a mais velha, com aquele tom falso de quem deixa só para não causar cena. Rita andou até o canto onde os vestidos estavam pendurados, cada um mais bonito que o outro. Um deles tinha um laço enorme. Nas costas, outro era mais simples, mas com um corte elegante. Ela se imaginava ali, com um daqueles vestidos, entrando numa igreja, com todo mundo olhando. Nem sabia quem estaria no altar, mas o sonho era mais forte que qualquer dúvida. Enquanto ela observava, as duas funcionárias começaram a comentar, alto. "Tem gente que acha que só porque entrou aqui já vai sair casada com um príncipe, né? Pois é. Eu fico passada com a coragem." Rita fingiu que não era com ela, mas o rosto começou a esquentar. Sentiu o peito apertar. O sorriso que ela tinha quando entrou foi sumindo devagar. Tentou se concentrar nos vestidos, mas não deu. As palavras entravam nos ouvidos e machucavam. Ela não respondeu nada. Não sabia o que dizer. Não era boa com esse tipo de coisa. A loja parecia cada vez mais gelada. A música suave agora parecia zombar dela. As outras clientes, todas bem vestidas, olhavam de canto. Uma delas até fez uma cara de nojo quando passou por Rita. "Desculpa, eu acho que me enganei", disse ela, com a voz baixa, antes de sair. As funcionárias nem responderam. Uma delas deu uma risadinha bem clara, dessas que não deixa dúvida. Assim que Rita saiu da loja, o sininho tocou de novo. A rua estava do mesmo jeito de antes, molhada, barulhenta, com carros passando e gente apressada. Mas para ela, parecia que o mundo tinha mudado. Andou alguns passos e parou de novo. Olhou para a vitrine mais uma vez.
Aquele vestido branco ainda estava lá, como se nem tivesse notado a presença dela. Só que agora, o brilho parecia diferente, mais distante, mais impossível. Rita não chorou na hora, mas os olhos já estavam marejados. Era uma mistura de vergonha, raiva e tristeza. Ela não queria luxo, não queria nada que não fosse dela por direito. Só queria sonhar um pouco, e nem isso deixaram. Seguiu andando com a sacolinha apertada na mão. Pensava na mãe em casa esperando, no arroz para fazer, nas roupas para lavar. Pensava em tudo, menos no que tinha acabado de acontecer. Mas lá no fundo, algo se quebrou. Ou talvez algo tenha nascido. Um sentimento novo, estranho, uma vontade diferente. Talvez fosse a primeira faísca do que ainda viria. Rita passou a noite, toda revirando na cama. O colchão velho fazia barulho cada vez que ela mudava de posição, e a cabeça dela não desligava. A cena da loja voltava inteira, como se estivesse presa num looping. O olhar da mulher, o jeito das outras funcionárias rindo, a voz debochada, ecoando na mente dela. Aquilo não saía de jeito nenhum. Nem o barulho da chuva fina batendo no telhado ajudava a distrair. Acordou antes do despertador. Ainda estava escuro. Sentou na cama devagar, com o rosto meio inchado e o coração apertado. Olhou para a mãe, que dormia no outro colchão do lado, tossindo baixinho, enrolada num cobertor velho. A casa era pequena, 2 cômodos, tudo muito simples, mas limpinho. Ela se levantou, foi direto pro fogão fazer o café, como sempre fazia. Enquanto o cheiro subia, ela tentava fingir que estava tudo normal. Mas não estava. No ônibus, a caminho do trabalho, ficou olhando pela janela, pensando se tinha mesmo exagerado. Talvez não devesse ter entrado naquela loja. Talvez o lugar não fosse para ela mesmo. Talvez as mulheres só estivessem sendo sinceras. Mas no fundo, ela sabia que não era isso. Sabia que ninguém tinha o direito de tratar outra pessoa daquele jeito. E o pior, só trataram assim por causa da roupa, do jeito simples dela. No restaurante, fingiu um sorriso pro chefe, botou o avental e foi pra cozinha. Era dia de lasanha, então teve que cortar cebola até encher os olhos de lágrimas. Só que aquelas lágrimas ali não eram só da cebola. Ela secava rápido, virava o rosto, disfarçava. Mas por dentro estava desmoronando. Queria falar com alguém, mas não tinha com quem. Nem com a colega de cozinha, que falava mais com o celular do que com gente. Durante o almoço, apareceu uma cliente toda arrumada, cheia de joias, cabelo feito no salão e salto alto. Parecia uma das mulheres da loja. Rita travou por uns segundos, sentiu o peito apertar, mas respirou fundo e continuou servindo. A mulher elogiou a comida e nem olhou na cara dela. Foi embora sem nenhum obrigado. Depois do expediente, ela foi ao mercadinho comprar umas coisinhas baratas para o jantar. Passou por uma seção onde tinham umas revistas de noivas. Parou ali, olhando rápido, como quem não quer nada. Uma das capas tinha uma mulher sorrindo com um vestido enorme e caríssimo. O coração dela doeu. Aquela lembrança da loja veio, forte de novo. Mas ela se obrigou a desviar os olhos e continuar andando. Chegando em casa, encontrou a mãe sentada na cadeira de plástico, enrolada num cobertor, vendo novela com um som baixinho. Rita forçou um sorriso e fingiu que estava tudo bem. "Oi, mãe. Fiz uma sopa hoje que você vai gostar." A mãe sorriu de volta, sem perceber o peso que a filha carregava naquele dia. Rita não queria preocupar ninguém. Preferia guardar tudo só para ela. Durante o jantar, as duas conversaram sobre coisas simples. A mãe perguntava do restaurante, das comidas, das fofocas dos clientes. Rita respondia com frases curtas, mas tentava manter o tom leve. Por dentro, a lembrança da humilhação continuava, mordendo. Aquela sensação de ser invisível, de não pertencer a lugar nenhum, era cruel demais. E doía mais ainda porque ela não tinha feito nada de errado. Só entrou numa loja. Só quis ver um vestido. De noite, enquanto lavava a louça, ficou olhando a própria imagem refletida na janela.
Os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito, as mãos com rachaduras de tanto produto. Pensou em como as pessoas julgam pelo que vem por fora, como se isso fosse tudo. E por um momento, quase acreditou que aquilo era verdade. Mas uma parte dela ainda resistia. Ela se lembrou da sensação boa de olhar aquele vestido pela primeira vez. Antes da vergonha, antes das risadas, aquilo sim era verdadeiro. O brilho nos olhos, a vontade, o sonho. E ali, naquela cozinha apertada, com as mãos molhadas e o coração machucado, ela prometeu para si mesma, em silêncio, que aquilo não ia se repetir. Que ninguém ia mais rir dela daquele jeito. Deitou na cama de novo, exausta. O corpo doía, mas o que mais doía era a alma. Ela virou para o lado, abraçou o travesseiro e fechou os olhos. O sono demorou a vir, mas veio. E mesmo sem saber, dentro dela já começava a nascer uma força diferente. Ainda pequena, ainda apagada, mas real. Porque quando alguém mexe com um sonho que a gente guarda no peito, ou ele morre, ou ele cresce. E o dela, apesar da dor, ainda estava ali. O despertador tocava todo dia às 5:30. Rita nem esperava ele terminar o primeiro toque. Já levantava na hora. A cama era uma dessas de solteiro que geme quando a pessoa se mexe. O colchão estava fino de tanto uso e a coberta tinha um furo no meio, que ela escondia com o lençol. A primeira coisa que fazia era olhar a mãe. Sempre. A senhora já estava acordada, olhando para o teto, quieta. Estava doente fazia um tempo. Respirava, com dificuldade, tossia muito, mas fazia de tudo para não preocupar a filha. Bom dia, mãe. Dormiu bem? A mãe sempre respondia com um sorrisinho fraco. Mais ou menos, filha. Mas tô viva, né? Rita dava um beijo nela, ajeitava o travesseiro, colocava um pouco de pomada nas costas da mãe para aliviar a dor e seguia para a cozinha. Ligava o fogão com cuidado, já acostumada com aquele fogareiro que às vezes falhava. Pegava o café mais barato da prateleira do armário e preparava do jeito que a mãe gostava, bem forte. O cheiro tomava conta do lugar. O pão era dormido, mas ela passava margarina e colocava um pouco na frigideira para esquentar. Tudo com capricho. Antes de sair para o trabalho, ela deixava uma água da mãe perto da cama, o remédio separado num potinho, a comida pronta num prato coberto com pano de prato e a TV ligada em volume baixo, só para companhia. A mãe dizia que não, precisava de tanto, mas Rita não abria mão. Mesmo sem grana, fazia tudo com carinho. A casa era bem simples, 2 cômodos, parede descascando, chão de cimento batido. Mas era limpinha. Rita era dessas que não dormia sem varrer. Toda noite ela dava uma geral na cozinha, arrumava os potes de plástico no armário, guardava a louça, secava tudo e deixava a toalha da mesa esticada, mesmo que fosse só ela e a mãe. Ela pegava o ônibus das 6:15. O ponto ficava umas 3 quadras de casa. Ia sempre com a mesma calça jeans, já desbotada, e uma blusa qualquer. Às vezes, prendia o cabelo com uma presilha de flor que estava meio quebrada, mas que ela gostava. No caminho até o ponto, cruzava com gente indo para o centro, para a escola, outros trabalhadores. Ninguém se olhava, cada um no seu corre. O ônibus vinha sempre lotado. Ela ficava em pé a maior parte do trajeto, agarrada na barra de ferro, tentando não cair. Chegava no restaurante já cansada, mas sem reclamar. O dono do lugar era um cara estressado. Gritava à toa. Vivia falando que ia cortar gente se não melhorasse o movimento. Rita só baixava a cabeça e fazia o dela. Na cozinha, era correria. Cortava legumes, lavava louça, cozinhava arroz, refogava, carne e fritava pastel. Tudo no tempo certo. Era uma máquina. Mas mesmo assim, às vezes escutava a piadinha de um dos cozinheiros mais antigos. Ritinha, quando vai tirar essa blusa da sorte? Já tá fazendo aniversário? Ela ria sem graça, dizia que era confortável, e continuava. Já tinha aprendido a engolir esse tipo de comentário. Não dava trela. Nos horários de pico, suava igual tampa de panela. A cozinha era quente, apertada,
com cheiro de óleo velho misturado com alho frito. Mesmo assim, ela gostava de estar ali. Sentia que estava fazendo algo útil. Tinha orgulho do trabalho dela. Sabia que muitos pratos só ficavam bons porque ela estava ali, cuidando dos detalhes. Na hora do almoço, comia num cantinho da cozinha, em pé mesmo, com um prato de comida simples. Não dava tempo de sentar. Uma colherada, 2, já tinha que voltar para a panela. E assim ia. No final do expediente, a roupa estava colada no corpo. Os pés doíam, mas ela ainda passava no mercado, comprava o que dava com o dinheiro contado e seguia para casa. Às vezes, o que sobrava era só um pacote de macarrão, uma caixinha de leite e uns legumes murchos. Mas ela fazia render. De noite, lavava roupa, no tanque, esfregando com força, tentando tirar as manchas das camisas brancas do restaurante. As unhas já estavam curtinhas, com os cantos machucados de tanto produto. Mesmo assim, ela não deixava para depois. Enquanto a roupa secava no varal improvisado no quintal, ela sentava com a mãe, colocava o prato de comida no colo da senhora e ficava ali, escutando histórias antigas. Às vezes, a mãe contava do pai da Rita, que já tinha morrido. Outras vezes, falava da época em que trabalhava em costura. Era um momento de calma do dia. As duas riam, mesmo com pouco, e quando dava, Rita colocava um rádio velho para tocar umas músicas sertanejas que a mãe gostava. Quando chegava a hora de dormir, a cabeça já estava pesada. Mas antes de deitar, Rita olhava o calendário na parede. Era desses de brinde de farmácia, com uma foto de cachorro em cima. Cada dia riscado era mais uma vitória. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Estava fazendo o melhor que podia com o que tinha. E mesmo sem luxo, sem descanso e sem ajuda, ela seguia, um passo de cada vez. Sempre. O dia tinha sido puxado. O restaurante estava cheio por causa de um evento que rolava ali perto. Então Rita não parou nem para respirar direito. A cozinha parecia um forno, e o dono do restaurante estava mais estressado, que de costume. Tinha quebrado um prato, gritado com o garçom e mandado repetir um monte de pedidos. No meio da loucura, Rita mantinha a calma, mexia a panela, servia os pratos, resolvia pepino, tudo sem perder a linha. Já tinha aprendido que se deixasse o nervoso tomar conta, nada funcionava. Na hora que o movimento acalmou, ela se encostou na pia e pegou um copo de água. Foi ali, naquele momento, que reparou num homem sentado sozinho na última mesa perto da janela. Ele tinha entrado quieto, sem chamar atenção. Camisa social dobrada até o cotovelo, cabelo meio bagunçado, barba por fazer e um olhar meio cansado, mas atento. Era diferente dos clientes que costumavam aparecer por ali. Não olhava o celular de 5 em 5 minutos, não falava alto, nem reclamava da comida. Tava só ali, tranquilo, observando tudo ao redor. Ela notou que ele olhava para a cozinha às vezes, não de um jeito estranho, mas como se estivesse curioso. Quando o garçom passou, o homem falou alguma coisa, apontando para a cozinha. Rita não escutou o que era, mas viu o garçom acenando para ela. "Ô, Rita, o cara da mesa 7 pediu para te chamar. Disse que quer elogiar a comida." Ela enxugou as mãos no pano, ajeitou o cabelo num rabo de cavalo rápido e foi. Tava acostumada, com o cliente reclamando. Então achou estranho alguém querer elogiar. Foi andando devagar até a mesa. "Oi, boa tarde. O senhor pediu para falar comigo?" Ele olhou para ela e sorriu. Tinha um sorriso calmo, desses que não forçam simpatia. Só vem de verdade. "Pedi sim." "Você que preparou esse escondidinho?" Ela assentiu, meio tímida. "Tá uma delícia." "Sério? Um dos melhores que já comi. E olha que eu sou chato com comida." Rita riu, sem jeito. Não sabia muito bem como reagir quando alguém elogiava desse jeito. "Obrigada, fico feliz que tenha gostado. A gente faz com carinho." Ele continuou olhando, para ela, mas sem invadir. Só prestando atenção. Parecia interessado mais na conversa do que na comida. "Você trabalha aqui faz tempo?" "Já tem uns bons anos.
desde que saí da escola. Comecei lavando prato, aí fui aprendendo, e hoje cuido da cozinha. Ele assentiu, como quem guarda aquela informação. Dá pra ver que você gosta do que faz. Ela sorriu de novo, mas dessa vez com mais leveza. Era bom ouvir isso. Fazia tempo que ninguém reconhecia o esforço dela assim, sem maldade, sem interesse. Eu gosto sim. É puxado. Mas quando o cliente sai satisfeito, vale a pena. Ele estendeu a mão. Sou o Leonardo. Prazer. Ela apertou a mão dele, sem muita firmeza, mas com educação. Rita. O prazer é meu. Ficaram alguns segundos em silêncio, mas não foi um silêncio desconfortável. Era aquele tipo de pausa boa, onde ninguém sente pressa de sair correndo. Ela olhou para o prato vazio dele e riu. Quer repetir? Ele riu também. Não. Se eu comer mais um, vou ter que sair rolando daqui. Ela se despediu e voltou para a cozinha, mas o coração estava diferente. Não era paixão, nem nada disso. Era só uma sensação boa, de ser vista, de ser tratada com respeito, algo raro no dia a dia dela. Nos dias seguintes, Leonardo voltou. Não todos os dias, mas com uma frequência que dava para notar. E sempre pedia algum prato feito por ela. Às vezes, um feijão tropeiro. Outras vezes, frango ao molho. E sempre elogiava. Não de um jeito exagerado, mas sincero. E aí, chefe da cozinha, o que tem de bom hoje? Rita começava a se acostumar com ele. Já não ficava tão nervosa quando ia até a mesa. Até brincava, dava risada, perguntava do dia dele. E você trabalha com o quê? Perguntou ela, num desses encontros. Ah, com hotelaria. Viajo bastante, então gosto de comer em lugar simples. A comida é sempre mais honesta. Ela não entendeu muito bem, mas deu um sorriso. Achou bonito ele dizer que preferia comida simples. Talvez fosse só papo, mas mesmo assim, soava verdadeiro. Com o tempo, os outros funcionários começaram a comentar. A colega da cozinha, que mal falava com Rita, soltou uma piadinha. Ih, olha lá a Rita com cliente fixo. Tá pegando, hein? Ela fingiu que não escutou. Não queria alimentar fofoca. Só achava bom ter alguém que enxergava além da roupa simples, do cabelo preso, do rosto sem maquiagem. Alguém que via ela. Teve um dia que Leonardo saiu sem comer, só passou para deixar um bombom no balcão da cozinha. Pra Rita, disse. Não, deu tempo de almoçar hoje, mas volto amanhã. Merece um docinho por tanta dedicação. Ela abriu o bombom mais tarde, depois que a cozinha estava vazia. Comeu devagar, sorrindo sozinha. Não era pelo chocolate. Era pelo gesto, pela atenção. E sem que ela percebesse, aquele homem calmo, que um dia apareceu ali do nada, já começava a mudar alguma coisa dentro dela. Rita já sabia. Quando via Leonardo entrando pela porta do restaurante, mesmo de longe, no meio do barulho da cozinha, dava para sentir. Era como se o ambiente mudasse um pouco. Ele não falava alto, não se impunha, mas chegava de um jeito que deixava tudo mais leve. Trazia sempre aquele sorriso calmo, um olhar tranquilo, e olhava direto para ela, mesmo antes de sentar. Hoje tem o quê, Rita? Ela secava a mão no pano de prato e respondia com um meio sorriso. Tem arroz com costelinha e feijão bem temperado, mas se quiser, faço uma farofinha caprichada. Ele ria. Já entendeu que ela gostava de cuidar dos detalhes. Às vezes ela inventava uma mistura só para agradar. No começo, os dois só conversavam rápido, na pressa do dia. Mas com o tempo, ele começou a chegar mais cedo ou esperar o movimento diminuir. Pedia um café depois do almoço, ficava ali mais um pouco. Ela sentava por uns minutinhos, só quando dava uma folga. Mas esses minutinhos viraram rotina. Teve um dia que ele chegou com uma sacolinha de pão de queijo. Trouxe pra gente dividir. Aqui perto tem uma padaria boa, mas acho que você deve saber fazer melhor. Ela pegou um e mordeu devagar, com aquele cuidado de quem não tá acostumada com esse tipo de gentileza. Deu risada. É bom. Mas o meu é melhor mesmo. Ele fez cara de ofendido e riram juntos. O mais engraçado era que Rita nem sabia o que sentia exatamente.
Não era como nas novelas, aquela paixão que chega de repente, atropelando tudo. Era outra coisa. Era como se ela finalmente tivesse espaço para respirar perto de alguém, como se não precisasse fingir nada. Com o tempo, Leonardo começou a contar mais sobre ele. Falava de viagens, de lugares que já tinha conhecido, de coisas engraçadas que tinham acontecido. Nunca dizia muita coisa sobre o trabalho, só falava que era corrido e que ele vivia em hotéis. Mas era bom ouvir ele falar. Ele sabia escutar também. Quando Rita contava das coisas do restaurante, dos problemas com o patrão, das dores da mãe, ele não mudava de assunto, não ficava com cara de pena. Ele só ouvia. E isso para ela já era muito. Teve uma tarde em que caiu uma chuva pesada, daquelas que alagam a rua rapidinho. Rita ficou presa no ponto, sem guarda-chuva. O avental ainda estava molhado, e o vento gelado fazia ela tremer. De repente, um carro parou devagar na frente dela. Era Leonardo, com o vidro do carro abaixado. Entra. Aí, Rita, eu te levo, ela hesitou. Não estava acostumada com isso. Tava com o cabelo grudado no rosto, a roupa grudada no corpo, parecendo uma gata pingada. Mas entrou. Dentro do carro, o ar estava quente. Ele esticou uma toalhinha que tinha no banco de trás. Pode se secar. Fica à vontade. Ela riu, meio sem graça. Você vai molhar todo o seu banco. Molhar banco é o de menos. Tô mais preocupado com você. Eles foram conversando no caminho, sem pressa. Quando chegaram na porta da casa da Rita, ela agradeceu com um sorriso tímido. Obrigada mesmo. Você me salvou de uma pneumonia. Ele fez uma brincadeira qualquer. Mas antes dela sair do carro, perguntou: Amanhã você almoça comigo? Ela franziu a testa meio confusa. Ué, mas eu tô de plantão na cozinha. Então eu espero o seu intervalo. Só um almoço. Prometo não te sequestrar. Ela riu e fez que sim com a cabeça. Tá bom. Só almoço, hein? Ele cruzou o peito com o dedo. Palavra de honra. No dia seguinte ela estava nervosa. Escolheu a blusa menos desbotada, prendeu o cabelo com um grampinho colorido que achou no fundo da gaveta e passou um pouco de batom que pegou emprestado com a colega da cozinha. Sentia o coração bater mais rápido, mas tentava manter a calma. Era só um almoço. Ela repetia para si mesma. Leonardo esperou no mesmo canto de sempre. Quando ela se aproximou, ele levantou da mesa, puxou a cadeira para ela. Rita riu. Nem parece que a gente tá no restaurante onde eu trabalho. Hoje você é cliente, não funcionária. Sentaram, comeram devagar, conversaram mais que de costume. Falaram de tudo. De comida, de infância, de música. Descobriram que os dois adoravam pastel de feira e que já tinham se perdido no centro da cidade por causa de ônibus errado. Riram tanto que ela até esqueceu que estava de uniforme. Quando o almoço acabou, ele olhou para ela de um jeito diferente. Você é uma pessoa rara, Rita. Sabia? Ela corou. Rara como? Rara de verdade. Gente que é boa sem precisar parecer. Que faz bem só com a presença. Ela não sabia o que responder. Ficou quieta, segurando o guardanapo, olhando para a mão. Nunca ninguém tinha falado com ela assim. Ele pagou a conta e saiu. Deixou só a lembrança daquele olhar e das palavras que ficaram martelando na cabeça dela o resto do dia. E de algum jeito, a presença dele começou a ocupar mais espaço na vida dela. Sem ela perceber, já esperava pela chegada dele. Quando via que ele não aparecia, ficava com uma pontinha de saudade. Quando ele vinha, o dia parecia melhor. Mais leve. A conexão entre os dois estava crescendo. Devagar, sem pressa, mas firme. E Rita, pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez, só talvez, ela também merecesse algo bom. Leonardo não era só aquele cara simpático do restaurante. Por trás da camisa social dobrada e do jeito tranquilo de falar, tinha uma vida que ele escondia de todo mundo. Ele era dono de uma rede de hotéis espalhada pelo país, herança do pai, que construiu tudo do zero e deixou para ele quando faleceu.
Só que, ao contrário do que muita gente imaginava, Leonardo odiava viver como o milionário da família Dantas. Nunca curtiu o glamour, os eventos, cheios de gente falsa, as reuniões cheias de palavras bonitas e promessas vazias. Quando o pai morreu, ele ficou um tempo tentando se encaixar nesse mundo. Tentou usar terno todo dia, andar de motorista, frequentar os mesmos lugares que a elite da cidade adorava. Mas logo percebeu que aquele estilo de vida não era para ele. Se sentia preso, observado, como se tudo fosse feito só para mostrar, nunca para sentir de verdade. Foi por isso que começou a fugir. Pegava o carro dele, um sedã simples que ninguém notava na rua, e saía sem rumo. Parava em bairros diferentes, comia em botecos, falava com gente comum. Gostava de escutar histórias de verdade, daquelas que não saem em revista. E foi numa dessas fugas que ele entrou no restaurante onde Rita trabalhava. Desde o primeiro dia, ela chamou a atenção dele. Não pela aparência, não era isso, era o jeito. A calma dela no meio do caos da cozinha, o cuidado com os pratos, o jeito que tratava os outros, mesmo os que não tratavam ela bem. Aquilo foi mexendo com ele. De um jeito que ele não esperava. Só que ele não contou nada. Não falou quem era, o que fazia, nem onde morava. Quando ela perguntava sobre o trabalho dele, ele desviava, falava só por cima. Ah, eu mexo com hotelaria, é bem corrido, não era mentira. Mas também não era a verdade inteira. No prédio onde morava, o porteiro já sabia. Toda vez que Leonardo saía com aquela roupa mais simples, sem relógio caro, sem perfume forte, ele dava risada. Vai encontrar a tal cozinheira, né? Leonardo só sorria e respondia. Hoje o almoço vai ser bom. Os amigos dele já estavam começando a estranhar também. Ele não aparecia mais nos eventos. Não postava nada nas redes. Um deles, o Vitor, mandou uma mensagem. Cara, tá sumido. Que tá pegando? Leonardo respondeu com um emoji e uma frase curta. Tô vivendo. Vitor riu e respondeu. Se for mulher, já tô sacando. Leonardo não negou. Tava vivendo algo diferente. Algo que não cabia nas festas chiques, nos jantares em restaurante. Caro. Nem nos encontros com gente que só falava de dinheiro. Com Rita tudo era mais leve. Ela não esperava nada dele. Não queria nada em troca. Só queria conversa, atenção e às vezes um bombom depois do almoço. Mas ele sabia que uma hora ia ter que contar. E isso começou a pesar. Tinha medo que ela achasse que ele estava enganando. Tinha medo de estragar tudo. Mas ao mesmo tempo, não queria que ela mudasse com ele. Não queria que ela olhasse para ele como mais um ricaço mimado. Ela tratava ele como igual. E isso era raro demais. Um dia, Rita contou para ele que estava economizando para comprar uma máquina de lavar usada. Disse que lavava tudo no tanque e que, no frio, isso machucava muito as mãos. Leonardo ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte, entrou num site, comprou a máquina, mandou entregar na casa dela sem avisar. Mas quando ela recebeu, ligou para ele, confusa. Foi você que mandou isso? Ele tentou disfarçar. Ah, eu ouvi você comentar. Achei que podia ajudar. Rita ficou em silêncio do outro lado da linha. Não estava com raiva, mas também não sabia como reagir. Eu não sei se aceito, Leonardo. É muita coisa. É só uma máquina de lavar, Rita. Não é presente de luxo. É só um jeito de te ver menos cansada. Ela engoliu seco. Sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. Não estava acostumada com esse tipo de cuidado. Mas acabou aceitando. A verdade é que ela precisava mesmo. A partir desse dia, ele passou a evitar certos gestos. Parou de querer ajudar com dinheiro, com compras, com coisas grandes. Voltou a ser só presença. Mas o segredo continuava ali, guardado. E pesando mais a cada dia. Uma tarde, eles estavam sentados na pracinha perto do restaurante. Tinha criança brincando, gente vendendo pipoca, uma senhora alimentando pombos. Leonardo olhou para Rita e sentiu vontade de abrir o jogo. Rita, posso te contar uma coisa? Ela olhou para ele com atenção. Claro. Pode falar. Ele respirou fundo, mas não conseguiu. É que, às vezes eu sumo por causa do trabalho. Mas nunca é por mal. Só para você saber.
Ela sorriu. Eu entendo. Eu também sumo, quando a pia entope. De louça, eles riram. E o assunto morreu ali. Mas por dentro, Leonardo sabia. Mais cedo ou mais tarde, a verdade ia ter que sair. E quando saísse, ele só torcia para ela continuar olhando para ele do mesmo jeito. Rita estava na cozinha como sempre, com o avental sujo de molho e o cabelo preso com um elástico de pano. Tinha acabado de tirar uma assadeira de frango do forno, quando o garçom entrou com aquele sorrisinho que ela já conhecia. Rita, o cliente da mesa 7 quer falar com você de novo. Ela limpou as mãos no pano, deu uma ajeitada no cabelo e foi. Já sabia quem era. Leonardo estava sentado no canto de sempre, com aquele ar tranquilo de quem não tem pressa de ir embora. Quando ela chegou perto, ele sorriu do jeito que só ele sorria para ela. Tá com um cheiro bom lá dentro. Hoje é frango assado com batata. Respondeu ela sorrindo de leve. Ele fez que sim com a cabeça, mas ficou olhando para ela de um jeito diferente, como se estivesse guardando coragem. Rita, você vai me achar doido, mas... topa tomar um café comigo um dia desses? Fora daqui, quero dizer. Ela travou por um segundo. Achou que tinha escutado errado. Café? Comigo? Com você? Só um café. Nada. Demais. Um lugar simples, tranquilo. Só pra gente conversar com mais calma. O coração dela acelerou. Uma parte queria dizer sim na hora. A outra travava, cheia de insegurança. Ficou em silêncio por uns segundos. Você tem certeza? Eu sou meio... sem graça fora da cozinha, ele riu. Acho que você é ainda melhor fora da cozinha. E olha que já gosto muito de você aqui dentro. Ela respirou fundo. Olhou para trás, como se esperasse que alguém fosse rir daquilo. Mas não tinha ninguém. Só ele, esperando a resposta com um sorriso leve no rosto. Tá bom, mas tem que ser um lugar onde eu possa ir do jeito que eu sou. Ele levantou as mãos como quem promete. Nada de lugar chique. Palavra. No dia marcado, Rita passou horas na frente do espelho pequeno que tinha no quarto. Provou 3 blusas, nenhuma nova, mas escolheu a menos gasta. Prendeu o cabelo com mais cuidado e passou um rímel que achou no fundo da gaveta. Era antigo, mas ainda funcionava. Se olhou mais uma vez antes de sair e soltou um suspiro. Não é capa de revista, mas tá decente. Leonardo marcou num café de bairro, desses que tem mesinhas na calçada e cheiro de pão saindo do forno. Quando ela chegou, ele já estava lá, com 2 xícaras na mesa e um pedaço de bolo de milho no prato. Levantou quando viu ela se aproximando. Nossa, você tá linda, ela corou. Nem lembrava a última vez que alguém tinha falado isso pra ela. Sentou devagar, tentando disfarçar o nervosismo. Nunca fui muito de sair assim, sabia? Então a gente começa devagar. Começando com café e bolo, tá bom? Ela riu. Pegou a xícara com as 2 mãos e deu um gole. Tava quente, forte, do jeito que ela gostava. Conversaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Falaram de infância, de comida, de histórias engraçadas do restaurante. Ele contou que uma vez entrou num hotel errado e só percebeu quando já estava deitado na cama. Ela riu tanto que quase derrubou o café. Foi ficando mais solta, mais leve, como se aquele encontro tivesse tirado um peso que ela nem sabia que carregava. No meio da conversa, ele puxou do bolso uma caixinha pequena e colocou na mesa. Era um chaveiro em forma de colher de pau com o nome dela gravado. Vi isso num mercadinho e lembrei de você na hora. Ela pegou o chaveiro devagar, com cuidado, como se fosse frágil demais. Olhou para ele com os olhos brilhando. Obrigada. É simples, mas... sei lá. Me tocou. É só um jeito de dizer que você faz diferença. O sol começou a descer e a calçada foi ficando dourada. As pessoas passavam. Os carros buzinavam. O barulho da rua seguia. Mas ali, naquela mesa, parecia que o mundo tinha desacelerado. Rita nem lembrava mais que usava a mesma calça velha de sempre. Nem lembrava que a vida dela era cheia de contas, cansaço e remédio da mãe para comprar. Por umas horas, ela só era ela. E ele,
Só ele. Quando se levantaram, caminharam juntos até o ponto de ônibus. Ele insistiu em levar ela de carro, mas ela disse que não precisava. Não queria se acostumar com mimos. Mas antes de ir, ele segurou a mão dela. Foi muito bom te ver fora da cozinha, ela sorriu com o coração batendo forte. Foi bom pra mim também. Ele deu um beijo no rosto dela, demorado, e ela ficou ali parada por uns segundos, depois que ele entrou no carro e foi embora. No ônibus, olhando pela janela, ela ainda segurava o chaveiro na mão. Um pedacinho de madeira simples, mas que parecia carregar algo maior. Ela não sabia onde aquilo ia dar. Nem queria saber. Só queria guardar aquele momento. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia só mais uma. Se sentia alguém que importava. Depois daquele café na calçada, Rita ficou com a cabeça cheia. Por fora, seguia com a rotina de sempre. Acordava cedo, cuidava da mãe, pegava o ônibus, encarava a cozinha. Mas por dentro, tudo estava diferente. Era como se uma parte dela tivesse acordado. Uma parte que ela tinha deixado de lado fazia tempo. Leonardo continuava aparecendo no restaurante, mas agora era diferente. Ele esperava ela no intervalo. Trazia algum mimo simples. Um pedaço de torta de limão que ele mesmo disse que não sabia fazer. Uma rosa que ele comprava na rua. Até uma garrafinha de água gelada no dia de calor forte. E ela ia se abrindo, aos poucos. No começo falava com ele como quem ainda estava com o pé atrás. Mas depois, sem perceber, já estava contando coisas da vida que nunca tinha falado para ninguém. Um dia, depois do expediente, ele esperou ela sair e foi andando do lado, só acompanhando o caminho até o ponto. A conversa estava boa, as risadas soltas. Quando chegaram perto do mercado da esquina, ele parou de andar. Rita, eu tenho pensado muito nesses nossos encontros. Ela olhou para ele com uma mistura de surpresa e medo. Já esperava alguma coisa, mas também ficava tentando não criar expectativa. Eu também, respondeu, baixando os olhos. Ele continuou. Eu gosto de você. Gosto do jeito que você fala, da sua risada, do seu cuidado com tudo. Gosto até da forma como você corta a cebola, acredita? Ela riu, meio sem graça. Você tá querendo dizer que... Tô querendo dizer que quero ficar com você. Só com você. Se você quiser também, claro. Rita ficou em silêncio por um momento. Sentia a mão suar. O coração parecia bater no pescoço. Não sabia se era medo, vergonha, felicidade ou tudo junto. Leonardo, você tem certeza? Você sabe quem eu sou, de onde eu venho, e eu não tenho nada, nada mesmo. Ele deu um passo para mais perto e falou num tom calmo. Você tem tudo. Você é tudo o que eu estava procurando e nem sabia. Ela sentiu os olhos encherem d'água. Aquilo parecia bonito demais para ser verdade. Ela tentou respirar fundo e responder alguma coisa, mas ele segurou as mãos dela, apertou de leve e esperou. Foi só quando ela sentiu o calor das mãos dele, firme e de verdade, que o medo começou a se acalmar. Tá bom, disse ela baixinho. Mas vamos devagar, porque eu não sei muito bem como é isso. A resposta dele foi um sorriso. Um daqueles sorrisos que não precisam de mais nada. Nos dias que seguiram, os dois começaram a se ver fora do trabalho, sempre com jeitinho, sem chamar atenção. Foram juntos num parque, num sábado de sol. Andaram de mãos dadas, sentaram na grama, comeram pipoca e dividiram um refrigerante. Rita ria com as coisas simples. Achava graça quando Leonardo tentava adivinhar o nome das nuvens. E ele olhava para ela como quem via o mundo com outros olhos. Mas nem tudo era fácil. Ela ainda se pegava insegura. Às vezes, no meio de uma conversa, lembrava da diferença entre eles. Lembrava da roupa simples que usava, da casa pequena, da mãe doente. E se perguntava o tempo todo: o que esse homem viu em mim? Teve uma noite que eles estavam sentados no banco de uma praça perto da casa dela. A lua estava cheia e o clima estava calmo. Rita estava quieta, mexendo no chaveiro que ele tinha dado. Ele percebeu que tinha algo estranho. Tá tudo bem? Ela hesitou. É que...
Às vezes eu acho que você vai cansar, que vai perceber que eu não tenho nada para te oferecer. Ele virou o corpo para ela. Pegou na mão dela com força, mas com cuidado. Rita, escuta. Você me oferece tudo. Sua presença já é o que mais me faz bem. Eu não tô aqui por pena nem por caridade. Eu tô aqui porque quero. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Ela engoliu em seco. Queria acreditar. E uma parte dela já acreditava. Mas tinha cicatrizes antigas que não cicatrizam fácil. Ainda assim, decidiu tentar. Porque ele não pressionava, não cobrava. Só estava ali. E isso para ela já era tudo. Começaram a se ver cada vez mais. Às vezes na casa dela, quando a mãe estava bem. A senhora, mesmo com dor, abriu um sorriso quando conheceu Leonardo. Disse que fazia tempo que não via a filha tão feliz. Ele ajudava a carregar sacolas, trazia pão fresco, contava piadas bobas só para ver as duas rindo. Na cozinha do restaurante, o pessoal começou a perceber. Ué, e aí, Rita? Vai casar quando? Ela ria, fingia que não era com ela, mas o rosto vermelho entregava. Leonardo não mudou o jeito de tratar ela. Mesmo depois que começaram a namorar, ele continuava respeitoso, calmo, presente. Nunca usava palavras grandes, promessas mirabolantes. Ele só estava lá, todo dia, do jeitinho que ela precisava. Rita, pela primeira vez, começou a se olhar no espelho com outros olhos. Ainda era a mesma mulher simples, com a calça desbotada e os pés cansados. Mas agora, tinha um brilho novo no rosto. Uma alegria que nem ela sabia explicar. Era o começo. E mesmo que o futuro fosse incerto, ela estava disposta a seguir em frente, passo a passo. Porque no fundo ela sabia. Não era um conto de fadas. Mas era real. E isso já era mais do que suficiente. A notícia de que Rita estava namorando não demorou para correr. Primeiro foi ali entre os colegas do restaurante. Depois, alguém comentou num grupo da rua. E quando a foto dos dois juntos, rindo num quiosque de pastel, apareceu no feed de uma amiga de Leonardo, o negócio se espalhou feito fogo em mato seco. Foi essa mesma foto que apareceu na tela do celular de Paula. Ela estava no salão, fazendo as unhas, quando viu. Deu zoom na imagem, apertou os olhos e soltou uma risada seca. Não é possível. A mulher que ela tinha humilhado na loja de noivas, aquela mesma com a blusa manchada e o olhar tímido, agora estava ali, toda sorridente, de mão dada com o Leonardo. O mesmo Leonardo que ela já tinha tentado se aproximar várias vezes, sem sucesso. Paula era do tipo que gostava de se exibir. Acreditava que beleza, status e presença de salão de luxo abriam qualquer porta. E nunca engoliu o fato de ter sido ignorada por ele em mais de uma ocasião. Ela fechou o celular com força e soltou um comentário que a manicure fingiu não escutar. Agora faz sentido porque ele andava tão sumido. Nos dias seguintes, Paula passou a seguir Leonardo nas redes, mesmo sem ele aceitar o pedido. Começou a puxar assunto com amigos em comum, tentar descobrir onde ele estava, com quem andava. E aí veio o estalo. Um dos eventos de negócios que ela organizava teria a presença confirmada dele. Era a chance. Na noite do evento, Paula apareceu, com um vestido justo, maquiagem impecável e um salto que chamava a atenção de longe. Quando viu Leonardo entrando no salão, com aquele jeito simples e discreto de sempre, foi direto na direção dele. Leonardo, quanto tempo! Que prazer te ver aqui. Ele, educado como sempre, sorriu e cumprimentou. Não parecia empolgado, mas também não foi grosso. Paula puxou conversa, falou do evento, riu alto, tocou no braço dele com frequência demais. Leonardo tentava manter uma distância educada, mas ela não dava muito espaço. Você sumiu, hein? Tava escondendo o ouro por aí? Tô vivendo, Paula. Só isso. E a sua nova namorada? A cozinheira? Vi uma foto de vocês. Muito natural. O tom da palavra natural veio cheio de veneno. Leonardo percebeu. E não gostou. Mas preferiu não responder nada. Só disse que precisava ir ao banheiro e saiu.
No dia seguinte, Paula apareceu no restaurante. Rita estava no meio da cozinha, tirando uma fornada de lasanha, quando ouviu o garçom chamar. Tem uma mulher lá fora pedindo pra falar com você. Disse que é da área de eventos, mas não deixou o cartão. Rita secou as mãos, ajeitou o avental e foi até o salão. Quando viu Paula, parou. A lembrança veio na hora. A loja de noivas, a risada dela, os olhares, o deboche. Oi, lembra de mim? Rita engoliu seco, mas manteve a postura. Lembro sim. Paula sorriu daquele jeito que não era sorriso. Pois é. O mundo dá voltas, né? Quem diria? A moça que só queria ver vestido de noiva, agora tá de mãos dadas com o Leonardo. Rita ficou em silêncio. Não queria cena, mas também não ia baixar a cabeça. Se você veio aqui pra falar dele, tá perdendo seu tempo. Relaxa. Só vim matar a curiosidade. Imagina o choque quando vi a foto. Mas olha, cuidado, viu? Homem desse tipo se encanta fácil, mas também se cansa rápido. Principalmente quando percebe o tamanho da diferença. Antes que Rita respondesse, Paula sorriu, virou as costas e saiu andando como se tivesse vencido alguma coisa. Rita ficou ali parada por uns segundos. O sangue fervia, mas a dor veio primeiro. Aquela sensação que ela achava que estava enterrada voltou a subir. Insegurança, medo, raiva, tudo misturado. Nos dias seguintes, mesmo sem querer, ela começou a reparar mais em si mesma. Reparava na roupa que usava, na forma como falava, até no jeito que andava. Começou a se questionar. Será que estava mesmo à altura dele? Teve um dia que estavam juntos tomando sorvete e ela soltou, do nada. Léo, você já pensou em como seria mais fácil para você estar com alguém do seu meio? Ele parou de tomar o sorvete e olhou para ela, sério. Você tá dizendo isso por quê? Nada. Não... Só... curiosidade. É por causa daquela mulher? A da loja? Rita desviou o olhar. Ela apareceu no restaurante. Disse umas coisas. Leonardo se encostou no banco. Cruzou os braços. Rita, olha pra mim. Eu escolhi você. Não porque falta opção. Não por carência. Eu escolhi você porque é com você que eu me sinto inteiro. Se você deixar essa gente entrar na sua cabeça, a gente vai perder o que tem de mais bonito. Ela respirou fundo, mas não respondeu. Ainda doía. Ainda bagunçava tudo por dentro. Mas ela sabia que ele estava sendo sincero. Mesmo assim, a sementinha dos ciúmes e da dúvida já tinha sido plantada. E Paula? Bom, Paula não ia parar tão cedo. Depois do encontro no restaurante, Paula sumiu por uns dias. Mas não era o tipo de mulher que aceitava perder. Ela não tinha só raiva de Rita. Ela sentia vergonha de ter sido ignorada por Leonardo. Isso mexia com o ego dela de um jeito que doía. Então, ela decidiu agir diferente. Em vez de bater de frente, começou a se aproximar por trás, de um jeito frio, calculado. Tinha um plano. Sabia que Leonardo trabalhava com eventos, tinha negócios em várias cidades e participava de reuniões importantes no setor de hotelaria. E ela, com seus contatos, conseguiu marcar uma reunião como consultora de imagem e organização para um dos hotéis dele. Sabia exatamente onde ele estaria. Sabia quem agendar. Sabia até o nome da recepcionista que ia avisar ele. No dia da reunião, Paula apareceu com um vestido elegante, nada escandaloso, mas chamativo na medida. Saltos discretos, maquiagem leve, sorriso pronto. Quando entrou na sala de reunião, Leonardo levou um susto. Não esperava por ela. Paula? Oi, Léo. Que coincidência boa, né? Ele não respondeu de imediato. Só fechou o laptop e forçou um sorriso educado. Você tá aqui como consultora. Tô trabalhando com a equipe de comunicação do seu hotel. Fui chamada pela nova gerente de marketing. Não sabia que era você o dono até ver seu nome na agenda. Mentira. Sabia muito bem. Durante a reunião, Paula se comportou como uma profissional exemplar. Falava bem, mostrava material impresso, fazia elogios ao hotel.
Leonardo não tinha como desconfiar de nada, pelo menos ali. Mas por dentro, já estava incomodado. No final da reunião, ela puxou conversa. Será que a gente podia marcar um almoço? Só para conversar, como amigos. Prometo que não vou roubar seu coração. Ainda. Ele não respondeu. Fingiu que não ouviu e agradeceu pela apresentação. Paula foi embora, mas já tinha deixado a semente plantada. No mesmo dia, Leonardo mandou mensagem para Rita, avisando que o dia tinha sido cansativo e que só queria tomar um banho e dormir. Não mencionou Paula. Não por mal, mas porque achou que ela ia se incomodar e que não era nada demais. Só uma reunião profissional. Preferiu não dar importância. Do outro lado da cidade, Rita estava com um bolo no forno e um frio no estômago que ela não sabia explicar. Tinha algo diferente. Leonardo estava mais distante nos últimos 2 dias. As mensagens mais curtas. As ligações mais rápidas. Quando ele dizia que estava ocupado, ela acreditava, mas o pensamento martelava por trás. E se aquela mulher tiver arrumado um jeito de entrar na vida dele? Ela tentou afastar aquilo, tentou se distrair, mas não deu. A lembrança do que Paula disse no restaurante ainda cutucava. Homem desse tipo se encanta fácil, mas também se cansa rápido. No dia seguinte, enquanto limpava o fogão no restaurante, ouviu o celular vibrar. Era uma mensagem de uma colega do restaurante, com um print de uma story no Instagram. Paula postando uma foto em frente ao hotel de Leonardo com a legenda: reunião produtiva com gente grande. Só começando. O coração de Rita acelerou. Ela conhecia aquele tipo de provocação. Sabia que não era à toa. O sangue ferveu, mas ela não respondeu. Guardou o celular no bolso, engoliu a raiva e voltou a esfregar a gordura da chapa como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Leonardo apareceu de surpresa no restaurante. Tava com cara de cansado, mas com aquele sorriso de sempre. Levou um pedaço de torta para ela, comprada numa padaria nova do bairro. Achei que você ia gostar, ela agradeceu, mas não conseguiu esconder que estava diferente. O olhar, o jeito mais seco, o silêncio entre uma fala e outra. Ele percebeu na hora. Tá tudo bem? Ela hesitou. Você teve uma reunião ontem, né? Sim. Um monte, aliás. Por quê? Com a Paula, ele arregalou os olhos. Ficou quieto por alguns segundos. Depois suspirou. Tive. Mas não foi do jeito que você tá pensando. Foi trabalho. Eu não marquei nada. Ela apareceu lá. E por que não me falou? Porque achei que não precisava. Achei que ia parecer ciúmes bobo. Ela cruzou os braços. Não é. Ciúmes bobo quando a mulher em questão me humilhou numa loja. Quando ela aparece do nada, no seu trabalho, e faz questão de postar isso nas redes. Leonardo ficou calado por um instante. Depois chegou mais perto. Você tem razão. Eu devia ter contado. Errei nisso. Mas, Rita, não tem nada entre nós. E nem vai ter. Eu amo você. Mas eu preciso que você confie em mim. Porque se a gente deixar essas pessoas entrarem aqui, nesse espaço nosso, elas ganham. Ela olhou para ele. Queria acreditar. E parte dela acreditava. Mas a outra parte, machucada, ainda precisava de tempo. Paula, por outro lado, já estava armando o próximo passo. Tinha conseguido se infiltrar no projeto de expansão de outro hotel e sabia que teria mais encontros com Leonardo. E não ia parar até conseguir o que queria. Só que o que ela não contava era que, por mais que Rita duvidasse às vezes, o que ela e Leonardo tinham era diferente. E não ia ser qualquer armadilha que destruiria aquilo. Rita começou a acordar, diferente. Antes ela levantava com pressa para preparar o café da mãe, separar o uniforme e correr para o ponto do ônibus. Agora ela acordava e demorava uns minutos a mais olhando para o teto. O peito apertava sem motivo aparente. O corpo se mexia, mas a cabeça não parava. Aquela história com Paula mexeu com ela mais do que ela queria admitir. Por mais que tentasse seguir firme, a dúvida estava lá, rondando. E não era só sobre Leonardo. Era sobre ela mesma. Sobre tudo que ela carregava nas costas. No espelho, ela passou a se olhar com mais crítica.
O cabelo estava sempre preso porque era mais prático. Mas agora ela via como ele estava sem vida. As olheiras que antes ela ignorava, agora pareciam gritar. A blusa preferida, que ela usava toda semana, parecia velha demais. Até a forma como andava parecia errada. No restaurante, tudo que os colegas falavam, ela levava pro lado pessoal. Um comentário bobo do tipo: Rita, tá distraída hoje, hein? Já virava um ataque. Teve um dia que esqueceu de pôr sal no arroz e ficou tão nervosa que saiu pra chorar no banheiro. Nem era só pelo arroz. Era pelo acúmulo, pela pressão, pelo medo de não ser boa o bastante. Na hora do almoço, Leonardo mandava mensagem. Oi, meu amor. Já comeu? Tá tudo bem aí? Mas ela demorava para responder. Não era de propósito. Era porque não sabia o que dizer sem soar fraca. E ela odiava parecer fraca. Teve uma tarde em que ele foi buscar ela de surpresa na porta do restaurante. Tava com um sorriso no rosto e uma sacolinha com 2 sorvetes. Ela, em vez de sorrir de volta, ficou sem graça. Sentia que não merecia aquele carinho todo. Você devia estar com alguém mais parecida com você. Alguém que combina com seu mundo. Ele franziu a testa, confuso. Que conversa é essa agora? Rita olhou para o chão. Eu tô cansada, Leonardo. Cansada de me sentir menor, de achar que qualquer hora você vai abrir o olho e ver que eu não sou para você. Que tem mulher melhor, com mais... sei lá, mais tudo. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois pegou na mão dela. Rita, você precisa entender uma coisa. Eu escolhi você. E continuo escolhendo. Todos os dias. Mas por quê? Você pode ter qualquer uma. Porque nenhuma outra me faz sentir do jeito que você me faz. Ela respirou fundo, mas o nó na garganta não desfez. Não era só sobre ele. Era sobre tudo que ela já tinha passado. Sobre os anos de luta. As vezes que foi ignorada, desprezada, ridicularizada. Era difícil acreditar que alguém como ele podia mesmo amá-la sem querer mudar nada. Mais tarde, em casa, ela sentou na beirada da cama, com os pés descalços no chão frio, e começou a escrever num caderninho velho que usava para anotar receitas. Em vez de ingredientes, escreveu palavras soltas. Medo, vergonha, cansaço, dúvida. Depois, riscou tudo. E escreveu: querer ser feliz. Só isso. Embaixo, desenhou um coração torto e fechou o caderno. Naquela noite, enquanto colocava a mãe para dormir, a senhora pegou na mão dela e falou, sem saber de nada: você anda meio apagada, filha. Não deixa a tristeza te engolir, não. Você tem uma luz bonita. Não deixa ninguém apagar. Rita engoliu o choro. Beijou a testa da mãe e ficou olhando ela adormecer. Aquilo mexeu com ela. No dia seguinte, se arrumou com mais calma. Prendeu o cabelo de um jeito diferente. Pegou uma blusa guardada, que quase não usava, e passou um batonzinho que estava vencido, mas ainda tinha cor. Quando chegou no restaurante, ninguém falou nada, mas ela se sentia outra. Ainda insegura, sim, mas com vontade de reagir. Quando Leonardo apareceu no final do expediente com aquele jeito de sempre, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Você tá linda hoje, ele disse. Ela riu. Hoje? E os outros dias? Todos os dias. Mas hoje, você tá se vendo mais. Ela não disse nada, só segurou a mão dele, forte. Como quem diz sem palavras: me ajuda a não me perder de mim mesma. E ele entendeu. Naquele sábado, Rita acordou com o coração batendo estranho. Não era dor, nem ansiedade. Era como se o corpo dela soubesse que alguma coisa diferente ia acontecer. Mas a mente ainda não tivesse entendido o quê. O dia amanheceu ensolarado. Daqueles que fazem a gente sentir vontade de sair de casa sem destino. E foi isso que Leonardo propôs. Vem passar o dia comigo? Quero te mostrar um lugar. Ela pensou em dizer que tinha roupa para lavar, que
que precisava ver os remédios da mãe, mas a mãe dela mesma empurrou. Vai, minha filha. Eu tô bem. Você quase nunca sai. Vai viver um pouco, vai. Então ela foi. Leonardo passou para buscá-la de carro, como sempre fazia, mas dessa vez com uma mochila no banco de trás e um sorriso diferente no rosto. Não disse para onde iam. Só colocou uma playlist calma para tocar e seguiu pela estrada. Depois de uns 40 minutos, chegaram num sítio simples, mas bonito, com árvores altas, grama verde e um cheiro bom de mato e pão assado. Era um lugar que pertencia a um velho amigo da família dele, e Leonardo usava como refúgio de vez em quando. Achei que a gente podia almoçar aqui, só nós dois. Sem pressa, sem barulho, sem ninguém por perto. Ela sorriu. Aquilo era muito mais do que ela esperava. Sentaram sob uma árvore enorme, com uma toalha xadrez estendida no chão, um monte de potinhos com comida feita por ele mesmo, arroz, frango grelhado, salada, até farofa. E suco de manga gelado. Você que fez tudo isso? Com a ajuda do YouTube. Ela riu alto. E ele ficou olhando para ela enquanto ela ria, como se quisesse guardar aquele som na memória. Depois do almoço, ficaram deitados no gramado, olhando para o céu. Rita contava sobre a infância, sobre como subia em pé de goiaba com o irmão, sobre como cortava grama com uma faca cega porque o pai dela dizia que isso criava caráter. Leonardo falava das viagens, das cidades que conheceu, mas sempre voltava para o mesmo ponto. Mas nenhuma dessas viagens me trouxe o que você me traz. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Ainda custava assim acreditar que aquilo era real. Um homem como ele, com a vida que tinha, dizendo aquelas coisas para ela. Uma mulher comum, que só sabia trabalhar, cuidar da mãe e fazer arroz no ponto certo. Quando o sol começou a descer e o céu ficou alaranjado, Leonardo se levantou, foi até o carro e voltou com uma caixinha pequena na mão. Mas não ajoelhou, não fez cena. Sentou de frente para ela, segurou sua mão e falou do jeito mais simples possível. Rita, eu sei que a gente vem de mundos bem diferentes. Sei que a vida já te machucou de vários jeitos, mas também sei que, desde que você entrou na minha, eu entendi o que é paz. Eu não quero mais imaginar meus dias sem você. Não quero mais tomar café sozinho, nem andar por aí guardando tudo pra mim. Eu quero dividir. Quero viver tudo isso com você, do seu jeito, do nosso jeito. Você aceita casar comigo? Ela congelou. Não era o anel, não era o pedido. Era o peso daquele momento. A quantidade de vezes que ela se imaginou numa cena parecida, mas sempre achando que isso só acontecia com outras pessoas. Leonardo abriu a caixinha e dentro tinha um anel simples. Nada de pedra gigante, nada de ouro reluzente. Um aro fino, delicado, com o nome dela gravado por dentro. Só isso. Ela olhou para ele, para os olhos dele, que estavam brilhando e um pouco molhados. A voz saiu trêmula. Você tem certeza? Ele apertou a mão dela. Mais do que de qualquer outra coisa. Ela riu, meio nervosa. E se eu for uma noiva desajeitada? E se eu errar tudo? E se eu não couber nesse mundo aí que você vive? Então a gente cria o nosso mundo. A resposta veio como um abraço, no peito. Ela começou a chorar, baixinho, sem fazer escândalo. Só deixou as lágrimas caírem. Depois pegou o anel com cuidado e colocou no dedo. Eu aceito. Leonardo soltou o ar com força, como se tivesse segurado a respiração o tempo todo. Abraçou ela apertado e ficou ali, com o rosto encostado no pescoço dela, sentindo o cheiro de sabonete comum, misturado com o calor da pele dela. O mundo lá fora podia continuar correndo, mas ali, naquele instante, tudo tinha parado. Ela encostou a cabeça no ombro dele e sorriu. Eu nunca imaginei que alguém fosse me pedir em casamento com farofa e suco de manga. Ele riu. E eu nunca imaginei que ouvir um sim fosse me fazer tremer as pernas. Ficaram ali, sem dizer mais nada, só sentindo. E pela primeira vez, Rita não pensou no que podia dar errado, nem nas diferenças, nem nos medos.
Só pensou que sim, ela merecia aquilo. Depois do pedido, os dias pareciam passar num ritmo diferente. Rita ainda acordava cedo, ainda cuidava da mãe, ainda pegava o ônibus cheio e trabalhava até doer as pernas. Mas tinha algo novo ali, uma esperança, uma felicidade que ela não sabia esconder. Até as colegas do restaurante perceberam. Tá com cara de quem ganhou na loteria, hein? Ganhei sim, ela respondeu sorrindo. Mas não foi dinheiro. Aos poucos, ela e Leonardo começaram a planejar o casamento. Não queriam nada grandioso, cheio, de gente e pompa. Queriam algo íntimo, com os amigos de verdade e com tudo que fizesse sentido para os dois. Mas mesmo sendo simples, ainda precisava de vestido, lugar, comida, essas coisas que Rita nunca imaginou que fosse precisar organizar na vida. Ele dizia para ela escolher o vestido que quisesse, que ele ia bancar tudo. Mas ela hesitava. Léo? Não, quero nada caro. Eu não sou dessas. Você é dessas, sim. Ele dizia, sorrindo. Só não sabe ainda. Demorou umas semanas até ela criar coragem para pensar no vestido. Tava empolgada e nervosa ao mesmo tempo. Queria algo bonito, mas sem exagero. Queria se sentir noiva de verdade. Mas também não queria parecer outra pessoa. Foi aí que Leonardo fez algo inesperado. Pegou ela pela mão, levou até o carro e disse: Hoje é dia de escolha. Escolha do quê? Do seu vestido. Ela arregalou os olhos. Como assim? Você vai experimentar quantos vestidos quiser. Até encontrar o seu. Ela hesitou. Mas onde? Você vai ver. O carro andou pelas ruas da cidade, passando por bairros que ela conhecia bem. Até que virou a esquina. Rita viu a fachada e parou de respirar. Por um segundo. Não. Era a mesma loja. A loja de noivas. Aquela entrou só para olhar e saiu machucada por dentro. Ela olhou para ele, tensa. Você sabia? Sabia. Por que me trouxe aqui? Porque agora é diferente. Ela engoliu em seco. As mãos começaram a suar. Queria fugir. Mas algo dentro dela dizia: Vai. Leonardo segurou a porta para ela. O mesmo sininho tocou quando entraram. O chão ainda brilhava. O perfume ainda era doce. Mas agora, tudo parecia menor. Como se ela tivesse crescido por dentro. A recepcionista veio com um sorriso forçado, como sempre. Boa tarde, posso ajudar? Leonardo foi direto. Viemos escolher o vestido da noiva. A mulher sorriu mais ainda, já percebendo que aquele homem bem vestido devia ter dinheiro. Mas o que ela não percebeu, pelo menos na hora, foi o olhar da Rita. Firme, presente, sem medo. Uma funcionária apareceu. Era a mesma que tinha rido dela no passado. Deu um passo para trás, quando reconheceu o rosto de Rita. Tentou disfarçar, mas não conseguiu. Boa tarde. Posso mostrar os modelos? Rita olhou direto nos olhos dela. Claro, quero ver todos. A funcionária engoliu seco. Foi buscar os vestidos. Rita olhava um por um, sem pressa. Tocava nos tecidos, analisava os detalhes. As outras mulheres na loja agora olhavam com curiosidade, tentando adivinhar quem era aquela mulher de roupa simples com um noivo bonito do lado. Mas ninguém falava nada. Até que Paula apareceu. Sim. Ela estava lá. Tinha ido devolver um acessório que usou num ensaio fotográfico e, ao ver Rita dentro da loja, com Leonardo do lado, parou na hora. Rita virou o rosto e viu. A tensão bateu. O tempo congelou por um segundo. Paula sorriu, daquele jeito venenoso de sempre. Mas olha só, voltou? Rita não respondeu. Só continuou olhando os vestidos. Paula chegou mais perto. Veio ver se agora deixam você tocar nos tecidos? Leonardo se virou. Viu as duas. Paula. Oi, Léo. Que coincidência. Ele não respondeu. Só ficou do lado de Rita. Paula olhou para os dois e disse: Bom, boa sorte aí. Só cuidado para não escolher algo muito acima do seu nível, viu, Rita? Foi nesse momento que a funcionária que havia rido de Rita lá no passado interrompeu. Com a voz tremida, mas clara, ela:
Pode escolher o que quiser. Ela tem mais classe do que muita gente que passa por aqui. Paula arregalou os olhos. Não esperava por isso. Se virou e saiu sem dizer mais nada. Rita olhou para a funcionária. Elas se encararam por alguns segundos. E a mulher, num gesto pequeno, mas verdadeiro, disse: "Desculpa." Rita só assentiu com a cabeça. Não precisava de discurso. Aquilo já bastava. Depois de experimentar alguns vestidos, encontrou um que fez os olhos dela brilharem. Não era o mais caro, nem o mais chamativo. Mas era ela. Simples, bonito, com detalhes delicados no busto e uma saia leve que balançava com o movimento. Ela saiu do provador com o vestido no corpo. Leonardo olhou e ficou sem palavras. "Você tá... perfeita." Ela sorriu. Um sorriso cheio de paz. E pela primeira vez dentro daquela loja, ela se sentiu no lugar certo. O vestido estava pronto. A costureira da loja tinha feito os últimos ajustes com carinho. Tinha tirado um dedinho do ombro, apertado um pouco na cintura e deixado a barra soltinha, do jeito que Rita pediu. E agora era o dia de buscar. Ela acordou cedo, como sempre. Fez o café da mãe, passou uma vassoura na casa e ficou uns minutos olhando o vestido pelo celular, numa foto que tinha tirado no dia da prova. Não parecia real. Mesmo ali, depois de tudo, ela ainda olhava com certo espanto, como se perguntasse para si mesma: "É isso mesmo? É comigo?" Leonardo insistiu para ir, com ela, mas dessa vez, Rita quis ir sozinha. Não por orgulho, mas porque precisava fechar um ciclo. Precisava voltar àquele lugar como mulher inteira, com as próprias pernas. Saiu de casa com uma roupa simples, uma calça jeans escura, blusa branca lisinha e o cabelo preso num coque improvisado. Mas tinha algo diferente no jeito que andava. O passo era firme. O olhar não era mais de quem evita ser notada. Era de quem sabe o valor que tem. Chegou na loja no meio da tarde. O sol batia forte e a porta de vidro refletia a luz na calçada. O mesmo sininho tocou quando ela entrou. Tudo igual. O piso brilhando, o cheiro doce no ar, a música suave de fundo. Mas para ela, tudo parecia menor. Menos assustador. Como se a loja tivesse encolhido e ela tivesse crescido. A atendente que ficou encarregada de cuidar do vestido dela veio sorrindo. Era uma moça nova, educada, que tratava todo mundo com respeito. Levou Rita até o fundo da loja, onde ficavam os vestidos já embalados. No caminho, outras funcionárias olhavam com curiosidade. Algumas lembravam dela. Outras só notavam a presença forte daquela mulher que andava com calma, sem abaixar a cabeça. A funcionária entregou o vestido embalado num plástico grosso, pendurado num cabide reforçado. Rita passou a mão por cima da capa transparente, como se tocasse o próprio sonho. Agradeceu com um sorriso curto e firme e virou para sair. Foi quando ouviu uma voz atrás. Olha só quem resolveu voltar. Era Paula. De novo. De salto, roupa justa, maquiagem impecável como sempre. Mas o tom era outro. O deboche estava lá, mas agora vinha com um quê de desconforto. Como se nem ela soubesse muito bem o que ainda estava fazendo ali. Rita parou, se virou devagar. Vim buscar o meu vestido, Eu percebi. Então quer dizer que vai mesmo casar com o Leonardo? Rita segurou o vestido com uma das mãos e com a outra ajeitou o cabelo atrás da orelha. Vou sim. Paula cruzou os braços. Engraçado. Tem mulher que nasce para esse tipo de coisa. Outras tentam encaixar. Rita sorriu de leve, mas não aquele sorriso irônico. Era um sorriso de quem não ia cair mais nessa. E tem gente que acha que pode escolher quem merece ser feliz. Mas a vida tem outro plano. Paula deu uma risada baixa. Você fala como se tivesse vencido alguma coisa. Rita não piscou. Não venci ninguém. Só parei de perder para mim mesma. Nesse momento, a gerente da loja apareceu. Era uma mulher mais velha, que tinha ficado em silêncio da primeira vez que Rita esteve ali, anos atrás. Mas agora, ao ver Paula e Rita naquele clima tenso, decidiu intervir.
Algum problema aqui? Paula ia abrir a boca, mas a gerente cortou. Se for para provocar cliente, Paula, acho melhor você deixar o salão. Paula ficou vermelha, pela primeira vez, sem resposta. Rita olhou em volta. O ambiente que antes parecia frio agora não a afetava. Era só uma loja, com roupas penduradas, gente andando pra lá e pra cá. Mas ela era outra. Era noiva. Era dona da própria história. Era alguém que tinha apanhado da vida, mas que estava ali, de pé. Segurou o vestido mais firme e disse com voz clara: "Obrigada. Tô levando o que é meu." E saiu. O sininho tocou outra vez. A porta se fechou atrás dela e o sol bateu forte no rosto. Ela piscou e sorriu. Na calçada, Leonardo esperava. Tava de pé, encostado no carro, com um copo de suco para ela e aquele olhar calmo de sempre. Deu tudo certo? Ela só assentiu com a cabeça e sorriu. Abriu a porta do carro, colocou o vestido com cuidado no banco de trás e entrou. Ele ligou o carro e segurou a mão dela enquanto dirigia. Quer contar o que aconteceu lá, dentro? Não precisa. Já passou. Ele olhou para ela e viu que realmente tinha passado. Ela estava diferente, estava leve, estava pronta. O casamento estava chegando. Faltavam poucas semanas. O vestido já estava em casa, pendurado na parede do quarto coberto com um lençol branco, como se fosse um segredo bonito guardado ali. Leonardo e Rita tinham acertado tudo. Data, local, convidados, comida. Tudo do jeito deles. Simples, de verdade, com cara de amor. Não de evento de revista. Mas Paula ainda estava por perto. Ela não sabia perder. Não sabia aceitar que alguém como Rita pudesse ganhar o homem que ela sempre quis, mesmo nunca tendo conquistado. E o pior, ver Rita feliz parecia doer mais do que qualquer rejeição. Isso doía nela porque Paula achava que tudo era uma questão de aparência, de posição, de status. Então, ver uma mulher comum, de roupas simples e sorriso tímido, construir algo verdadeiro com Leonardo era quase como um tapa na cara. Foi então que ela armou a última cartada. Conseguiu, por meio de um conhecido em comum, o e-mail pessoal de Rita. Criou um perfil falso, com nome de mulher, e mandou uma mensagem cheia de veneno. "Oi, Rita. Desculpa me meter, mas achei que você devia saber. Seu noivo andou saindo com uma certa consultora por aí. Almoços, viagens, encontros em hotel. Cuidado para não casar com os olhos fechados." Junto, anexou uma foto antiga de Paula com Leonardo, tirada na frente do hotel durante aquele evento lá atrás. A foto não dizia nada, mas com o texto junto, virava um golpe certeiro. Rita leu a mensagem, sentada na cama. A mãe dormia no colchão do lado, e a única luz vinha do celular. Ao terminar, sentiu a mão suar. O coração apertou. Sabia que aquilo tinha cara de mentira, mas mexeu com ela. Mais uma vez. De novo aquele medo de não ser suficiente. De novo aquela voz dizendo que ela não se encaixava. Na manhã seguinte, não respondeu Leonardo. Passou o dia inteiro calada, arrastando os pés, tentando fazer a mente esquecer. Mas não esquecia. Até que, no fim da tarde, ela resolveu ir atrás da verdade. Foi direto até o prédio do escritório dele. Sabia onde era. Já tinha ido lá, uma vez, meses atrás, para entregar um presente no aniversário dele. Subiu até o andar dele, respirando fundo, coração acelerado. Quando chegou, a recepcionista tentou avisar. Mas ela já estava entrando. Leonardo estava sozinho na sala, de pé, olhando o notebook. "Rita." Ela entrou e colocou o celular em cima da mesa. "Você pode me explicar isso?" Ele pegou o celular, leu a mensagem, viu a foto. Olhou para ela. "Você acredita nisso? Eu quero ouvir de você." Leonardo passou a mão no rosto, cansado. Essa foto foi de um evento. Paula apareceu lá porque conseguiu se infiltrar. Eu nem sabia que ela estava. A gente nem almoçou junto. E essa mensagem claramente é de alguém tentando te atingir. Acha mesmo que eu ia fazer isso contigo? Rita não respondeu de imediato. Ela queria confiar.
mas a dor estava ali. Ainda doía lembrar de como tudo começou, de como ela já tinha sido tratada como se não valesse nada. Ele deu a volta na mesa, parou na frente dela e segurou as mãos dela. Rita, eu te amo. E se você deixar essa mulher acabar com o que a gente construiu, ela vence. É isso que ela quer. Que você duvide de você, de mim, da gente. Ela baixou os olhos. Um nó na garganta. Você tem razão. Eu fiquei com medo. Ele encostou a testa na dela. A gente vai passar por cima disso. Juntos. Do lado de fora da sala, a recepcionista assistia à cena. No dia seguinte, essa mesma recepcionista apareceu com o celular na mão, mostrando uma gravação, feita sem querer. Era uma ligação em viva voz que ela tinha escutado atrás do balcão. Paula, você tem certeza que vai mandar essa mensagem? E se der problema? Claro que vou. Essa mulher precisa saber que lugar dela é na cozinha, e não no altar com um homem de verdade. Rita ouviu aquilo e sentiu o sangue gelar. Era a prova que faltava. Leonardo pegou o celular, foi direto para a loja onde Paula trabalhava como freelancer. Ela estava lá, organizando vitrines. Ele entrou, com o celular, na mão. Paula, só vim te dizer que seu jogo acabou. Ela tentou disfarçar, fingir que não sabia do que se tratava. Do que você tá falando? Leonardo deu play no áudio, alto. A loja toda ouviu. Funcionárias pararam, clientes olharam. E ela, pela primeira vez, ficou muda, sem argumento. Você não só tentou acabar com o meu relacionamento, como humilhou uma mulher honesta. A Rita vale mais que qualquer luxo seu. E você? Tá fora de tudo. Não quero você em nenhum evento, em nenhum contrato. Some da minha vida. Paula ficou parada, tentando segurar as lágrimas. Mas agora já era tarde. A máscara tinha caído. Leonardo saiu dali e mandou mensagem para Rita. Tudo resolvido. Ela respondeu com um coração. E nesse coração cabia alívio, amor e um recomeço. A gravação tinha rodado. Mais rápido do que alguém podia imaginar. Primeiro foi compartilhada num grupo de WhatsApp da loja onde Paula trabalhava. Depois caiu nas mãos de uma influencer que tinha feito prova de vestido lá dias antes e conhecia bem o tipo de tratamento que a loja costumava dar. Ela ouviu o áudio, pesquisou, fez perguntas, descobriu o nome de Rita e não pensou duas vezes. Gravou um vídeo contando a história toda, com voz firme e olhar indignado. Essa é a Rita. Uma mulher que entrou numa loja de noivas com um sonho e saiu de lá humilhada por usar uma blusa simples. Anos depois, ela voltou noiva, de cabeça erguida, com o mesmo coração limpo de sempre. E o mais vergonhoso é que a mesma funcionária que a destratou tentou acabar com o noivado dela por pura inveja. Mas Rita não caiu. Ela venceu. Postou, com a legenda: "Não é conto de fadas, é realidade, e é sobre respeito." Em poucas horas, o vídeo bateu milhares de visualizações. Em um dia, milhões. Começaram a surgir comentários de todo canto. Gente emocionada, revoltada, gente contando histórias parecidas. Mulheres que também tinham sido julgadas pela aparência, pela roupa, pelo lugar onde moravam. Homens dizendo que se sentiram envergonhados pelas atitudes de Paula. Perfis com seguidores grandes compartilhando. Páginas de notícias locais fizeram matérias. Tinha até gente procurando entrevista com Rita. Ela só ficou sabendo quando uma vizinha bateu na porta e disse: "Rita, você tá famosa. Tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. É você aqui, ó." Ela olhou o celular da vizinha e viu a própria cara estampada num monte de perfis. Sentiu o chão sumir por um segundo. Teve um impulso de se esconder, de desligar o celular, de fingir que não era com ela. Mas Leonardo chegou bem na hora e segurou sua mão. "Você não fez nada de errado. Você foi você. E isso agora tá inspirando um monte de gente." Mesmo assim, ela sentia vergonha. Não gostava de ser o centro de nada. Nunca foi de se exibir. Sempre achou que a força de verdade era em silêncio, no dia a dia. Não na internet. Mas aí, começou a receber mensagens. Uma moça escreveu:
Obrigada por existir, Rita. Hoje entrei numa loja sem medo por sua causa. Um senhor disse: tenho uma filha igualzinha a você, trabalhadora, sonhadora. Que Deus te abençoe. E assim, a vergonha foi virando outra coisa. Um tipo de orgulho que não vinha de se achar melhor, mas de entender que, só por existir do jeito que ela era, já estava fazendo diferença. Paula, por outro lado, sumiu das redes. A loja emitiu uma nota dizendo que se arrependia do ocorrido, que estava revendo suas políticas e que nenhum cliente deve ser tratado com desprezo. Demitiram a funcionária que riu de Rita no passado. Paula também foi desligada de todos os projetos ligados à empresa. Gente que antes a bajulava começou a fingir que nunca teve ligação. Enquanto isso, Rita seguia na mesma casa, com as mesmas tarefas. Ainda lavava roupa, ainda cozinhava arroz e feijão, ainda ajudava a mãe a subir na cama com cuidado. Mas, agora, quando ia para o ponto de ônibus, alguém sempre a reconhecia. Um aceno, um sorriso, "Você é a moça do vídeo, né?" Um dia, no restaurante, uma mulher entrou só para conhecê-la. "Você é a Rita? Desculpa vir sem avisar. Eu moro em outro bairro. Peguei 2 ônibus só para vir aqui. Queria te ver. Te agradecer." Ela ficou sem entender. Agradecer por quê? Por me lembrar que a gente pode ter pouco, mas não precisa abaixar a cabeça para ninguém. Rita abraçou a mulher ali mesmo no meio do salão e chorou. Leonardo, sempre ao lado, via tudo com o coração cheio. Dizia que ela estava tocando pessoas porque era de verdade, porque não fingia ser forte, porque não teve vergonha de mostrar que sentia, que doía, mas que mesmo assim continuava. A mãe de Rita também viu o vídeo. "Você é minha maior alegria. E agora o mundo tá vendo o que eu já sabia faz tempo." Ela sorriu com os olhos fechados, abraçada na filha. Era um orgulho calmo, desses que não precisa de grito para se fazer entender. Mesmo com tudo acontecendo, Rita não deixou subir para a cabeça. Continuava simples. Continuava pé no chão. Continuava indo trabalhar, passando no mercadinho, cuidando da casa, conferindo a lista de convidados do casamento com a mesma caneta azul que usava para fazer conta. Porque para ela, a vida era isso. O barulho lá fora não podia ser mais alto que a paz aqui dentro. O dia amanheceu com o céu limpo, sol leve, nem quente demais, nem abafado. Um céu azul com nuvens branquinhas que pareciam algodão. Rita abriu os olhos antes do despertador tocar. Olhou para o teto, respirou fundo e sentiu o coração bater diferente. Era hoje. O casamento ia ser à tarde, num espaço aberto que Leonardo conseguiu com um amigo. Um lugar cheio de árvores, simples, com grama bem cuidada, bancos de madeira e luzinhas penduradas entre os galhos. Tudo como ela queria, sem luxo, sem exagero, mas com amor em cada cantinho. A casa dela estava agitada. A vizinha veio cedo para ajudar com o cabelo. A prima trouxe maquiagem emprestada. A colega do restaurante apareceu com uma caixinha de pães de queijo. "Hoje é o dia da nossa estrela brilhar, hein?" Rita ria, nervosa. Olhava para o espelho e custava-la acreditar. A cada camada, de base, a cada toque no cabelo, ela via uma versão dela mesma que nunca tinha visto antes. Mas mesmo assim, era ela. Não era fantasia. Era o que sempre esteve ali, só esperando para aparecer. A mãe dela ficou sentada o tempo todo no cantinho da sala, sorrindo com os olhos marejados. "Minha filha..." "Quem diria, né?" Rita parou, agachou na frente dela e segurou suas mãos. "A senhora é minha base. Isso aqui também é seu." A senhora sorriu, acariciando o rosto da filha com carinho. "Vai ser linda. E merece tudo isso." O vestido estava pendurado na porta do quarto. Ela olhou para ele antes de vestir, respirou fundo e fechou os olhos. Por um momento, lembrou da primeira vez que viu um vestido de noiva de perto, do quanto aquilo parecia distante, intocável. E agora ele estava ali, na frente dela. E era dela. Enquanto se arrumava, Leonardo também se preparava do outro lado da cidade. Estava num quartinho simples no sítio, com o irmão e um amigo de infância.
nervoso, mas sorrindo o tempo todo. A cada minuto, olhava no relógio. Vai dar tudo certo, dizia o amigo. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu, respondeu ele. Na hora de sair, Rita tremia. O carro emprestado da vizinha estava na porta. Ela entrou com a ajuda da prima, ajeitando o vestido para não amassar. A mãe foi com ela, sentada ao lado, segurando firme a mão da filha. O caminho até o local foi em silêncio. Só as mãos dadas e um olhar trocado que dizia tudo. Quando chegaram, o portão de madeira estava aberto e os convidados já estavam sentados. Gente simples, amigos de verdade, colegas de trabalho, vizinhos, todo mundo com roupa do corpo e coração na mão. Leonardo esperava no altar montado embaixo de uma árvore grande. O chão era de grama, o corredor marcado com pétalas jogadas à mão, e as cadeiras de plástico tinham laços improvisados feitos com pano colorido. Um grupo de músicos tocava violão e flauta. E Rita, ao ver aquela cena, quase não acreditou. A prima segurou o braço dela. Tá pronta? Ela respirou fundo, engoliu a emoção e fez que sim com a cabeça. Então vai. Brilha. Ela entrou com a mãe do lado. Todos ficaram de pé. Mas não foi só pela entrada da noiva. Foi pelo que ela representava. Uma mulher que veio de baixo, que enfrentou humilhação, que não abaixou a cabeça, e que agora estava ali, sendo amada e celebrada. Leonardo chorava sem vergonha nenhuma. Quando Rita chegou perto dele, ele pegou na mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela sorriu com os olhos marejados. Você tá linda, ele sussurrou. E você tá tremendo, ela respondeu rindo. O celebrante começou a cerimônia com palavras simples. Falou de amor, de respeito, de companheirismo, de como duas pessoas tão diferentes podiam se encontrar e formar algo tão bonito. Os votos foram improvisados. Leonardo falou com a voz embargada. Rita, eu te amo do jeito mais puro que existe. E prometo te respeitar, te escutar e caminhar do seu lado, todos os dias. Ela respondeu com a voz falhando. Leonardo, eu não esperava viver isso, mas você me ensinou que eu posso, sim, ser amada do jeito que eu sou. E é assim que eu quero viver com você, na simplicidade, no cuidado e no amor. Trocaram as alianças. Um silêncio cheio de emoção tomou o lugar. E então veio o beijo. Não foi longo nem exagerado. Foi só o beijo certo. Da hora certa. Na hora da festa, teve bolo com camadas tortas, docinho enrolado em casa e suco natural em copo de plástico. E ninguém se importava. Porque tudo ali tinha verdade. Os convidados riam, dançavam, contavam histórias. A mãe de Rita ficou num canto, emocionada, assistindo a filha sendo abraçada por gente que a admirava. A influencer que tinha postado o vídeo apareceu discretamente, só para entregar um presente e tirar uma foto com Rita. Ela agradeceu, abraçou, forte, e disse: Você mudou o meu jeito de olhar para muita coisa. Rita só respondeu: Eu só fui eu. Mais tarde, Leonardo e Rita dançaram no meio da grama. Sem coreografia, sem ensaio, só se balançando de um lado para o outro, com as testas encostadas e os olhos fechados. Ele disse baixinho no ouvido dela: Esse foi o melhor dia da minha vida. Ela respondeu: Foi o começo da minha vida. E ali, no meio do verde, do céu limpo e da música tocando ao fundo, eles não precisavam de mais nada. Só um do outro. Já tinham se passado alguns dias do casamento. A emoção ainda estava viva. Mas agora era a hora de respirar. Rita e Leonardo não foram para a viagem de lua de mel logo de cara. Resolveram ficar quietinhos em casa, curtindo o começo da nova fase no jeito deles. Cuidando da mãe dela, arrumando gavetas, cozinhando juntos, dormindo abraçados com a janela aberta e o ventilador girando. Leonardo parecia estar sempre escondendo alguma coisa. Um sorriso meio misterioso, um olhar de canto. Rita perguntava. Ele desviava. Ela achava graça, mas também ficava curiosa. Tá armando o quê, hein? Surpresa, ele respondia.
Ela deixava pra lá, porque sabia que quando ele queria contar, ele contava. E contava bem. Foi numa tarde de domingo, depois do almoço, que ele apareceu com um envelope na mão. Tinha acabado de lavar a louça e ela estava sentada na varanda, com a mãe cochilando ao lado. Ele chegou, sentou ao lado e entregou o envelope. Pra você. Ela pegou, desconfiada. O que é isso, Leonardo? Abre. Dentro, tinha um papel dobrado. Quando ela desdobrou e começou a ler, o coração acelerou. Eram papéis de contrato, com o nome dela, como dona. Dona do restaurante onde ela trabalhou por anos. Ela travou. Como assim? Isso aqui... Isso é... brincadeira? Ele olhou nos olhos dela, sério, mas com aquele brilho de orgulho. Não é brincadeira. Eu comprei o restaurante. Tá no seu nome agora. É seu. Ela ficou sem reação. Só piscava olhando pro papel, depois pra ele, depois de novo pro papel. Mas... por quê? Porque esse lugar fez parte da sua história. Porque você dedicou anos da sua vida ali. Porque você segurou as pontas mesmo quando ninguém te reconhecia. Porque você merece. Ela balançou a cabeça, sem acreditar. Leonardo, isso é grande demais. Eu sou só... Você não é só nada, Rita. Você é tudo. É força, é coragem, é exemplo. Agora você não precisa mais trabalhar até a mão rachar sem saber se vai sobrar dinheiro. Agora você decide. Você manda. Ela começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era aquele choro que vem quando a vida te surpreende depois de tanto tempo só te empurrando para baixo. Eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aceita. Ela abraçou ele forte. Como nunca tinha abraçado. Como se naquele abraço estivesse segurando todos os pedaços dela que um dia foram quebrados. E agora, pela primeira vez, estavam inteiros. No dia seguinte, ela foi até o restaurante. Entrou sem uniforme, sem avental, de calça jeans e camisa branca. Os funcionários olharam surpresos. Ela chamou todos para uma conversa. Disse que agora estava ali em outra posição, mas que ia continuar sendo quem sempre foi. Que ia cuidar do lugar como cuidava dos pratos na cozinha. Com amor, com respeito, com verdade. No final, todos aplaudiram. Rita saiu do restaurante com a sensação de que algo dentro dela tinha mudado para sempre. Ela não era só a mulher que foi humilhada e deu a volta por cima. Era uma mulher que tinha construído uma nova versão de si mesma, sem esquecer de onde veio, mas também sem se prender a isso. No caminho de volta para casa, passou em frente à loja de noivas. Olhou de relance. O vestido da vitrine tinha mudado, mas o sentimento não. Só que agora, ela não parou. Nem precisou. Já tinha levado o que era dela. Chegando em casa, a mãe estava na cadeira da varanda, esperando. E aí, minha filha? Como foi? Rita sorriu e sentou ao lado dela. Foi bonito, mãe. Foi só o começo. As duas ficaram ali, olhando o céu ficando alaranjado. E pela primeira vez em muito tempo, tudo estava em paz. E verdadeiro. E merecido.